Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Central do Rich. Aqui nós discutimos as estratégias para você conseguir ter uma renda eterna em dólar, investindo com segurança nos Estados Unidos. Eu sou o Lucas Machado, estou aqui com o Ismael, Joaquim. Tudo bem, galera? Tudo bom, Lucas? Beleza? Bom dia. Bom dia. Hoje, no nosso episódio, nós vamos discutir como escolher a corretora certa para investir em REITs com segurança. Então, acho que é um temazinho legal aí para a gente discutir, porque todo mundo quer investir em dólar, mas por onde é que eu começo? Como é que eu vou fazer isso? Então, hoje a gente vai discutir isso aqui, como que a gente vai escolher a corretora certa. E para começar, eu gostaria de primeiro saber o que é uma corretora. Cara, corretora é um intermediário, é uma instituição que funciona entre o cliente e as empresas da bolsa, vamos dizer assim. Então, o cliente abre uma conta na corretora e através da plataforma da corretora, ele pode escolher as ações, os títulos que ele quer comprar e emitir as ordens. Então, de uma forma simples é isso, é uma intermediária. É uma intermediária onde o cliente pode comprar as suas ações, os seus títulos. Massa. No caso, assim, a gente está falando de renda em REITs, né? A gente está falando de investir nos Estados Unidos. Eu preciso abrir uma conta especificamente americana, eu tenho corretoras brasileiras, como que funciona isso? Não, hoje você tem as corretoras americanas voltadas para brasileiro e você pode também investir através da BDR, né? Que é um recibo de uma ação que está custodiada lá nos Estados Unidos e aí ela representa isso aqui no Brasil, né? Muitos investidores, inclusive por medo, às vezes até do desconhecido, acabam não abrindo conta na corretora americana, preferem se manter, né, comprando ativos americanos através de uma BDR aqui no Brasil, né? E qual que é uma diferença bem nítida assim, de uma corretora americana ou de uma corretora dessa aqui? Então, as corretoras brasileiras, elas funcionam aqui no Brasil, né? Então, o BDR nada mais é do que você tem uma instituição financeira, por exemplo, que aí ela compra esses ativos, custodia ele, ela emite um recibo para que você compre. Então, assim, você não está comprando diretamente esse ativo, você está comprando um recibo dessas ações, no caso de um REIT, por exemplo. Quando você investe nos Estados Unidos, abre conta em uma corretora americana, aí sim você está investindo em dólar. Então, aí você tem a sua conta lá em dólar, você compra os ativos em dólar, você negocia eles em dólar. Enfim, o seu dinheiro, de certa forma, ele saiu do Brasil. Entendeu? Você está comprando diretamente lá. E aqui você está comprando indiretamente os REITs. Então, essas BDRs que o Ismael está citando, primeiro que você não consegue comprar todos os REITs no Brasil. Disponíveis lá. Porque eu acho que atualmente deve ter mais ou menos uns 50 BDRs, ou seja, são 50, como ele disse, né, são 50 títulos que você compra aqui na Bolsa brasileira e esse intermediário vai comprar para você lá, entendeu? Você está comprando indiretamente. Entendi. Então, essa seria uma forma de você investir pelo Brasil. Abre uma conta na corretora brasileira, escolhe dentre esses 50 REITs, mais ou menos, que tem BDR listado aqui, e aí você poderia comprar. Mas uma forma mais eficaz, vamos dizer assim, é você escolher você mesmo lá, né? Abre a conta lá na corretora americana e você mesmo... Mas então, no caso, assim, existe um melhor ou pior? Existe o melhor jeito de fazer? Por exemplo, é melhor ou pior eu fazer uma corretora americana direto? Ou é melhor ou pior eu fazer no caso, uma BDR aqui? O que é melhor? O que eu acho, pessoal, o maior impeditivo, né, de se abrir uma conta nos Estados Unidos hoje, às vezes é o medo do desconhecido, né? Porque fala, pô, meu dinheiro vai estar lá em dólar, vai estar em outro país, eu não sei. Pô, e se a corretora quebrar, e se não sei. Com quem que eu falo, Quem né? que eu falo? De repente eu não sei falar inglês, entendeu? Esse é o primeiro. E o segundo, acho que é sucessão, né? Imposto de sucessão. Falar, lá nos Estados Unidos tem um imposto maior, eu quero manter meu dinheiro aqui no Brasil, porque, sei lá, caso eu morra, meu dinheiro está aqui, minha família está aqui, enfim. Os dois principais medos. Mas, como eu falei aqui, acho que o maior deles é o medo do desconhecido. Massa. Então, assim, na teoria, o único impeditivo é mais o desconhecido mesmo, mas o melhor seria a gente abrir uma corretora americana pelo fato de ter mais opções. Sim. Até questão de taxa também, né? Você acaba pagando menos taxa, porque você não tem esse intermediário aí, que é essa instituição financeira aí que é a emissora desses recibos, né?
E assim, como é que é o processo de abrir uma conta na corretora americana? É muito difícil, chato, burocrático, é uma coisa mais tranquila? Como que é o processo? Isso aí depende, que primeiro que tem, sei lá, dezenas ou centenas de corretoras nos Estados Unidos, né? Uma maneira fácil que a gente indica é você abrir conta nas corretoras voltadas para o público brasileiro. Então, hoje, existem 2 corretoras que a gente pode falar aqui, que é a Passfolio e a Avenue. Então, você baixa o aplicativo na Google Store ou na Apple Store e você envia lá um documento, 15 minutos está aberto. Sabe? Segue lá os passos, é em português, o suporte dela também é em português, dessas corretoras. Então, é mais tranquilo, mais fácil para o investidor iniciante, assim, a pessoa que está dando os primeiros passos. E o que eu acho mais importante, até para quem está começando essas corretoras, porque a grande dúvida também que gera no investidor iniciante é com relação ao imposto de renda. Porque declarar, quem já investe aqui no Brasil sabe tanto que é chato declarar imposto de renda, né? Eu confesso que eu preciso até fazer uma meditação de que eu vou fazer preencher aquela papelada. Então, quando você fala, agora eu vou declarar imposto de renda nos Estados Unidos, essas ações, esses ativos que eu tenho lá, mas essas 2 corretoras aqui que o Joaquim citou, por exemplo, que é a Avenue e a Passfolio, já vem um relatório ali para você mastigado, né, de como você declarar imposto de renda. É só copia, cola ali, vem tudo prontinho dos seus ativos. Então, hoje em dia você tem uma facilidade muito grande com relação a isso, né? Mas o investidor que quer se expor aí a uma carteira maior, de repente quer comprar ações preferenciais, existem alguns ativos microcap, por exemplo, que às vezes não está listado lá no home broker deles, mas também, se você pede geralmente por e-mail, eles colocam, não tem muito problema. Você pode investir em outras corretoras, você tem a TD Ameritrade, você tem a Charles Schwab, que para quem tem mais de $25 mil aí, pode abrir conta nela e tem suporte em português também, mas não tem um relatório do imposto de renda, né? Então, para aquele investidor que está começando, é até interessante, na minha opinião, abrir conta numa corretora dessa voltada ao público brasileiro para facilitar, fazer a primeira declaração ali no imposto de renda, né? Para ver como funciona. Então, e até vocês comentaram, então, por exemplo, eu não preciso, então, saber falar inglês para eu conseguir abrir uma corretora dessa, conta numa corretora dessa, ou tenho que saber? Não. Modo algum. Tem todo o suporte lá em português, tudo suporte bonitinho. Por português. exemplo, igual você falou, vem esse guia aí de como fazer o imposto de renda. Esse guia ele já vem em português Tudo também? em português. Na verdade, elas são americanas porque elas estão lá nos Estados Unidos, mas o público principal delas é brasileiro, entendeu? E aí, no caso, se eu estivesse começando hoje, é melhor optar por uma dessa do que uma intermediária dessa daqui do Brasil. Eu vejo assim, um iniciante, mandando pouco dinheiro, testando, né? Como a gente sempre fala que ninguém pula na cachoeira logo de ponta, né? Coloca o pezinho na água, vai testando. Você manda um dinheirinho, depois você compra, depois você vende e traz esse dinheiro de volta. Né? Você recebe o primeiro dividendo. É assim que funciona geralmente, né? A pessoa vai pegando confiança, vamos dizer assim, quem nunca investiu. Então, é mais ou menos esse processo. Poxa, eu vou abrir uma conta numa corretora desburocratizada, fácil de enviar dinheiro, né? Fácil de operar, de pedir de volta. Quero testar esse sistema, essa plataforma, vamos ver se funciona. Então, seriam essas aí. Massa. E assim, é muito burocrático abrir uma conta na corretora americana? Você fala que é uns 15 minutos para abrir e tal, mas tem muita burocracia? Depende muito da corretora, né? Quando eu abri a primeira vez, que eu abri uma corretora lá que era Ameritrade, era bem mais burocrático, né? Você preenche lá todo um questionário, aí tem uma papelada que você precisa assinar, enviar, aí depois de um tempo eles mandavam a senha, né? Hoje em dia estão facilitando mais, porque na minha época lá era só por fax, por exemplo, hoje já tem um e-mail que você pode mandar. Mas as corretoras brasileiras... E aí umas 3 semanas, né, cara? Umas 3 semanas. Isso na melhor das hipóteses, né? Chegava lá a cartinha com a senha provisória para você abrir conta. E, lógico, tudo em inglês também, né? Para quem tem mais dificuldade com inglês. Hoje em dia... você entra na Avenue, por exemplo. A gente vai até fazer com o Lucas aqui, pro pessoal ver. 5 minutos, tá aberta a sua conta ali, não tem muita burocracia. E isso é uma das coisas que o pessoal mais assusta, né? Porque acha que é tão fácil que fica desconfiado. O brasileiro, né? Quando é fácil demais, fica com o pé atrás. Não tem que nenhum cartório reconhecer firma, mas já fica... A única burocracia, Lucas, lembrando aqui agora, é o seguinte: quanto mais
quanto maior for o volume financeiro que você vai enviar, mais documentos eles te pedem. Você está entendendo? Até por questão mesmo de conhecer o seu cliente, né? E lavagem de dinheiro e tudo mais. Então, a corretora vai querer te conhecer mais. Então, se for mandar $100 mil numa tacada, ele, agora me manda tais e tais documentos. Aí você vai aumentando. Agora, por exemplo, valores, eu não lembro direito, mas eu acho que menos de R$2 mil é só mesmo a sua identidade. $2 mil, aliás. Menos de $2 mil é só a sua identidade. Acima disso, que eles vão pedindo para você confirmar quem é você, sua situação financeira e alguns outros dados. Você citou aí também, já pegando o gancho disso, tem algum valor mínimo que eu tenho que começar? A corretora me exige algum dinheiro mínimo? Exige algum dinheiro máximo? Como é que funciona essa questão de grana em relação à corretora? Então, isso é um ponto interessante, porque eu lembro quando lá antigamente, você tinha umas taxas de custódia, né? Ou seja, para manter a conta, e você ainda tinha as taxas de corretagem, que era cada vez que você enviava uma ordem, né? Eu lembro de taxa de corretagem de quase $12, dependendo da corretora. Então era muito alto, assim, para investidor iniciante, tem pouco dinheiro, mas só a taxa que você vai deixar numa ordem era $12, $6. Hoje em dia quase todas elas zeraram, né? Isso é um movimento que veio. Então, por exemplo, você vai abrir uma conta na Avenue, então lá não tem taxa de custódia, você tem lá o plano com zero corretagem também, então você não paga corretagem. Então, lógico, você vai pagar aquele spread ali que tem o dólar ali, o dólar comercial pro dólar. Para enviar, você vai pagar... Né? Que na verdade isso aí... Se você enviar dinheiro para fora de qualquer jeito, você tem que até quando você vai comprar o dólar turismo para viajar, você tem que... Né, você não vai pagar exatamente aquele dólar que está ali, o dólar comercial. Então você tem aquele que chama aquele spread ali, que é o lucro do banco, né? A corretora tem esse spread também, que ela vai cobrar ali na hora de converter o real em dólar para você, entendeu? Mas no mais não tem outras taxas, né? A não sei que você queira um plano aí melhor na Avenue, por exemplo. Então, mas eu tenho algum dinheiro mínimo, a corretora me exige algum dinheiro mínimo para começar a falar, não, pra você abrir conta na minha corretora, você tem que ter $2 mil. Não tem mínimo. Se eu tiver $100, eu posso começar $100, a mexer agora. $10, $5, pode começar. Eu posso abrir minha conta na corretora que eles não têm nada. E valor máximo eu tenho ou não? Também não, velho. Se eu quiser ter $500 milhões o céu é o limite, velho. Pode, aí você vai ter que mandar um monte de documentos. Você Você vai ter que comprovar esses 500. Mas é como uma vez, até hoje eu nunca vi falar que existe um lugar que não caiba dinheiro. Então, tem na instituição financeira até hoje. Dinheiro é maior que vai que falar, você não tem preconceito, eles né? Não tem preconceito com muito dinheiro, não. Eles não estão correndo, né? De quem tem muito dinheiro. Massa. E assim, a escolha da corretora, ela faz alguma ou muita diferença nos meus lucros em REITs, por exemplo, ou não? Não, cara, assim, na tua performance da sua carteira, eu acho que faz pouca diferença. Ela é só intermediária, né, para você. É como o Ismael fala, é como se você estivesse escolhendo um banco. Né? Aqui no Brasil tem vários bancos. Os maiores, né? Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, tem os pequenininhos, tem os digitais. Então, a escolha é muito próxima a isso. Cara, que banco eu quero operar? Aqui a gente acaba que não tem muita cultura, mas em geral você vai escolher um banco que tem menor taxa, né? E as corretoras é a mesma coisa. Mas hoje, a maioria parte delas não tem nem custódia, nem corretagem. Então, a taxa delas é bem mais baixa, né? Então, vai muito do perfil, né? Aquilo que eu me identifico. Por exemplo, eu vejo muito brasileiro abrindo conta nessas que a gente citou aqui, em virtude do imposto de renda, da declaração. O relatório do imposto de renda. O relatório do imposto de renda, que realmente ajuda bastante para quem está iniciando. Mas aí, por exemplo, você falou em relação às taxas de corretagem. Existem corretoras que têm taxa de corretagem e corretoras que não, é isso? Sim. E as corretoras que não têm taxa de corretagem, como é que elas ganham dinheiro? Então, elas ganham dinheiro o seguinte: quando você tem, por exemplo, você manda lá, o Lucas aqui, mandou $100 mil lá para os Estados Unidos hoje. Em geral, você não vai pegar esses $100 mil e vou dar ordem aqui comprando tudo de uma vez. É muito comum as pessoas deixarem esse dinheiro parado na conta. Eu compro 2 mil hoje, mais 5 mil. Então esse dinheiro, na verdade, ele fica parado na conta para você, porque a corretora coloca ele para rentabilizar, entendeu? E aí esse dinheiro rentabilizando. Então, quanto maior o volume financeiro que ela tem, o maior número de clientes, que é o que acontece hoje com a Ameritrade e a Schwab, maior a rentabilidade que eles têm desse dinheiro parado na conta. Isso é uma forma. Essas brasileiras também ganham no câmbio. Sim, também. Né? Como
você mandar dinheiro, trazer de volta, né? Na Avenue você pode mandar o dinheiro em real e você escolhe o momento que você vai fazer o câmbio, você está entendendo? Então, sei lá, mandei 5.000 reais e esse dinheiro fica parado lá em real. Aí, em determinado momento, eu escolho, opa, agora o câmbio está favorável, Quero transformar em dólar. quero transformar. Aí tem uma taxinha, então... É o spread cambial, né? As brasileiras No aí caso ganham. das brasileiras, né? Elas ganham muito em spread cambial Não. também. E existe, tipo assim, o perfil de uma corretora ideal? Ou o meu perfil de investidor não tem nada a ver com a minha corretora? Ou tem a ver, assim? Não, não, existe assim. Existe corretora dependendo do perfil. Por exemplo, quem gosta de operar, fazer trade, opções, vai gostar muito da Interactive Brokers, por exemplo, né? Que ela já é uma corretora que já tem taxa, por exemplo, mas ela tem uma gama gigantesca de produtos lá para o investidor que tá em busca disso. Para o investidor iniciante, que só quer fazer o famoso buy and hold, né? Quer comprar e manter, e eu quero ter alguns ativos ali de qualidade, corretores como a Avenue, a Portfolio resolve bastante, né? Mas você tem uma questão também, Lucas, que é o seguinte, que é comprar fracionado. O que é comprar fracionado? Eu vou te dar um exemplo aqui. Quando eu abri na Ameritrade, e lá você não faz compra de ações fracionadas. E uma ação da Amazon, por exemplo, hoje é $3.000. Então, cada vez que você vai comprar uma ação da Amazon é $3.000, né? Ou seja, aí, que vai dar o quê? Mais de R$15.000 aí, só uma ação. Então, e a Ameritrade ela não te permite comprar fracionado. Então, assim, acabou que com o tempo, tinha muito ativo que eu queria comprar e eu não tinha acesso pelo valor, entendeu? Ou eu podia até comprar, mas enfim, eu acabava ficando muito concentrado em um ativo só. E aí veio corretores como a Avenue, que ela te permite comprar fracionado. Então você não precisa comprar mais uma ação da Amazon. Eu posso comprar um pedaço de uma pedaço de uma ação da Amazon, de um pedaço de uma ação da Google, entendeu? Então, para quem está começando, fazendo esses aportes iniciais, você fazer essas compras fracionadas, elas te permitem um acesso assim, a ativos que, de outro modo, seria mais difícil você comprar, né? Não inacessível, mas que é mais difícil, né? Que seria mais difícil, principalmente para o investidor iniciante. E então, no caso, você está falando que eu posso ter mais de uma corretora. Sim, eu tenho 3, por exemplo. Uhum. E assim, igual vocês citaram algumas corretoras, como que eu começo a procurar isso? Aonde eu procuro? Como que eu vou descobrir qual que é uma corretora que eu me encaixo ou não? Onde que eu me informo sobre isso? Então, olha só, a minha ideia, né? Além de aqui no Central do Rio. Como a gente falou as duas principais aqui, né? Avenue e Portfolio, a minha visão é o seguinte: como nenhuma delas você paga taxa de custódia, nem corretagem, você não tem nenhuma taxa, mas é lógico, é certo spread de cambial. Eu acho que uma das melhores formas para o investidor iniciante, abre a conta e vê se você se identifica com ela, entendeu? Gostei dessa corretora, gostei do home broker lá, é bonito, não, essa aqui já não fui muito com a cara, entendeu? Essa eu tô desconfiada. Enfim, isso vai te dar, com o tempo, vai te dando mais segurança, entendeu? E é lógico, com o tempo você vai acabar enviando dinheiro, trazendo dinheiro de volta, você começa a sentir que, não vale tanto a pena ficar mandando e trazendo o tempo inteiro. Então, tem certas coisas que só a experiência que pode ajudar o investidor também, né? E existem alguns erros comuns que as pessoas cometem ao escolher uma corretora? Ou, assim, é tão irrelevante o papel da corretora que não tem erro? Eu acho que não é nem erro, eu acho que é medo, né? A pessoa não abrir conta na corretora por medo, por exemplo. Um dos medos principal e se a corretora quebrar, né? O que eu faço, né? Será que meu dinheiro está lá mesmo, né? Aqui no Brasil a gente tem o SEI, né? Que o SEI ele é um sistema que ele integra assim, todas as informações, né? Das corretoras. Então, eu posso ter 10 corretoras, mas todos os meus ativos eles estão lá no SEI. E lá nos Estados Unidos... vinculados ao seu CPF. E vinculados ao seu CPF. Lá nos Estados Unidos, não. As tuas ações estão custodiadas dentro da corretora. Então, isso é uma coisa também que causa um certo... receio no investidor, né? E vocês falaram um pouquinho aí, só para frisar bem, existem corretoras americanas que elas são dedicadas para o investimento de pessoas que não são dos Estados Unidos. Sim. Que são essas aí que vocês citaram, por exemplo, que elas também atendem brasileiro e tem todo o suporte em português, tudo em português, né? Você citou um ponto muito legal aí também, que é em relação a, por exemplo, se a corretora falir, tem como a corretora falir? Tem como a corretora falir, porque é um negócio. Então, se for mal gerido, se não der um resultado positivo, ela vai
fechar a operação, né? Se começar a dar prejuízo, ela vai mandar o funcionário embora, vai, sei lá, fechar as atividades, vamos dizer assim, encerrar as atividades. E aí, se acontecer isso aí, meu dinheiro estiver lá, o que acontece? Então, tem um órgão americano, né, que é o SIPC, que ele... O que ele faz? Ele é uma espécie de seguradora das corretoras. Então, as corretoras que fazem parte, né, que estão vinculadas a esse órgão, existe um seguro que vai até $500 mil. Então, $250 mil para o dinheiro que está parado na sua conta e mais $250 mil dos ativos que você tem. Então, se a corretora quebrar, falir e ela estiver vinculada a esse órgão, o investidor está garantido até esses valores que eu citei aqui. E além dela precisar estar registrada também na FINRA e na SEC, né? A SEC é a Secure Exchange Commission, que é a CVM americana. Mas todas as corretoras que a gente citou aqui, por exemplo, todas elas têm um registro nessas três, né? Que é FINRA, SEC e SIPC. Mas aí vocês falaram que em relação até esses $500 mil aí, e a partir disso, se eu tiver mais de $500 mil, eu faço o quê? Tem outras corretoras que aumentam esse seguro, tem seguro próprio, né? E aí vai para $2 milhões, por exemplo. 2,5 milhões, depende da corretora. Né? Aí você mudaria, no caso, né? Você já buscaria uma corretora que esse seguro fosse maior. Ou até você pode também, se quiser, eu quero manter nessa corretora aqui. Tem um seguro próprio também que você pode fazer em caso de falência da corretora. Né? Então tem algumas corretoras então, que tem seguro próprio também. Mas o que você acha que eu devo fazer se eu tiver, por exemplo, sei lá, $1 milhão aqui? Eu invisto esse $1 milhão na corretora só. Vocês falaram que eu posso ter mais de uma conta. O que você acha que é melhor fazer? Olha só, eu tivesse essa grana toda, eu abriria conta logo na corretora que tem esse seguro maior, né? Aí botaria $1 milhão todo lá dentro. Porque não faz tanta diferença. Assim, a corretora é isso que a gente tem que entender, que a corretora ela é só intermediário. Então, assim, a corretora ela não vai te fazer ter mais lucro ou menos lucro, entendeu? O que vai fazer isso é as suas decisões, é sua análise, entendeu? Então a corretora ela nada mais faz do que intermediação ali entre o que eu que estou vendendo e você que está comprando, por exemplo. Uhum. Mas aí, por exemplo, essas corretoras que têm um seguro maior, normalmente ela tem o que? Taxa de corretagem a mais? O que acontece com esse? Não, aí, por exemplo, uma das que tem um seguro maior é a Ameritrade, né? Mas a Ameritrade é uma das maiores dos Estados Unidos, né? Então ela acaba tendo esse seguro a mais exatamente para atrair mais clientes, né? Porque em geral, se você tem um valor muito grande, você vai deixar muito dinheiro também parado ali na conta, né? E aí é onde a corretora acaba ganhando dinheiro também. Mas isso é uma prática comum? Por exemplo, sei lá, eu tenho $1 milhão, eu coloquei lá na minha corretora $1 milhão. É normal a pessoa não investir de uma vez esse $1 milhão? É normal deixar o dinheiro parado lá? Cara, é mais normal do que você pensa. Eu, por exemplo, às vezes tem vezes que eu deixo dinheiro parado um mês lá, entendeu? E não é porque eu não quero investir. É porque a gente está tão imbuído aqui de missão, eu tenho meu trabalho, eu tenho a central do REIT. Tem dia que eu preciso parar e falar assim, eu vou analisar o que eu vou investir esse mês, entendeu? Porque o dinheiro tá parado lá. O dinheiro tá parado, você fala, já teve vez do dinheiro acumulado 2 meses seguintes que eu chegar, não, agora eu preciso sentar aqui e ver, entendeu? Porque senão mas parado. É comum, assim, você não pode deixar também, no parado que ele diz, mas você pode deixar numa aplicaçãozinha que vai render uma miserinha lá, alguns... Que é melhor deixar parado. O parado é nesse sentido, assim, você pode deixar numa... você deixa livre na conta também, né? Ali. É comum você deixar o dinheiro solto lá na conta sem aplicar em nada. E assim, as corretoras, elas têm algumas corretoras específicas para REITs ou não? Ou é tudo não, isso é uma das coisas que o pessoal tem que esclarecer, né? Porque lá nos Estados Unidos as pessoas acham que é igual no Brasil, que você tem fundo imobiliário e você tem ações. Lá não, os REITs são ações. Só que eles são classificados em REITs mais pela questão legal e pela questão de taxação, de imposto lá na fonte. Mas eles são empresas, são ações, são listadas do mesmo jeito, assim, não tem diferença lá no home broker, entendeu? Então eu não preciso ter essa preocupação, vou ter que escolher a corretora certa para REITs. Não. Tudo são ações. E então se tudo são ações, não tem essa classificação, a corretora também ela não vai influenciar no preço que eu estou pagando no REIT. Por exemplo, essa corretora eu pago mais caro, essa corretora eu pago mais barato, não. Não, é o valor de mercado lá, velho. O valor que é o mercado dela, a corretora não interfere em nada. E agora, assim, até para a gente já encaminhar para finalizar sobre esse assunto de corretoras. Vocês citaram algumas corretoras, mas assim, se eu estivesse começando hoje, qual corretora você acha que é a melhor para eu começar? Se eu estivesse, obviamente, falando de pouca grana, assim, né? De pouca grana, essas duas que a gente citou aqui, Passfolio e Avenue.
Você tem até $2.000, pronto, até $2.000, abra uma conta nessas duas. Ou nas duas, abra a conta nas duas e experimente. Massa. E então, assim, só pra gente meio que dar um resumo geral do que a gente falou hoje aqui, a corretora ela não vai interferir em quase nada. Então, assim, a corretora ela é um intermediário, o que importa é mais o que eu vou estar fazendo do que a influência da corretora. Se a corretora falir, se eu tiver seguro, não tem problema nenhum, eu vou estar segurado daquilo ali. Eu queria só entender um pouco melhor, deixar isso mais frisado. Se eu peguei uma corretora lá que tem um seguro e eu tenho $500.000 investido lá, aí ela faliu, o que acontece? Esses $500.000 volta para mim, ele é taxado no valor que minha ação estava investindo, como é que funciona isso? Não, aí a seguradora, né, essa IPC, devolve esse dinheiro para você, ela paga para você, se a corretora for associada dessa IPC. Isso já aconteceu, acontece comumente, é difícil uma corretora falir, qual que é? Geralmente, é porque assim, lá nos Estados Unidos, se você entrar, por exemplo, no site dessa IPC, você vai ver tanta corretora registrada, mas tanta corretora, que você nem faz ideia de que aquilo existia, entendeu? Então, às vezes tem corretora que está falindo e a gente desconhece pelo volume de empresa, de corretora trabalhando nesse setor, entendeu? E assim, uma outra coisa é, eu, por exemplo, eu como brasileiro, posso abrir uma conta em qualquer corretora ou tem corretora que eu não posso abrir? Cara, aparentemente você pode abrir em qualquer corretora. Se você seguir vamos dizer assim, o protocolo dela, a burocracia dela. Aí não tem nenhuma, por exemplo, que é exclusiva só para americano ou nada disso. Não, Que tem eu algumas, conheça, tem algumas não. que são institucionais, né? Que são só para, por exemplo, pessoa jurídica, tem corretora de corretora, entendeu? Então, você tem corretor que só abre conta para outras corretoras, que são as corretoras finais. Então, existe algumas para um público mais específico, entendeu? Mas nada disso é um impeditivo pra mim. Não, isso aí não... Não é nada que eu tenha que me preocupar. Não. Pessoal, eu acho que é isso. Eu acho que sobre corretora a gente conseguiu esclarecer tudo, a não ser que vocês queiram deixar alguma coisa que a gente deixou passar. O que importa aqui no final das contas corretora é o seguinte, é taxa, né? É igual o banco. Acaba que a gente não olha muito para banco, mas tem banco que cobra muita tarifas, taxa, né? tarifa ali, e você tem alguns outros que cobram menos, né? Então, é isso que eu acho que um ponto que o investidor tem que olhar é isso. Primeiro, se as taxas estão dentro daquilo que eu estou disposto a pagar. Tem corretora que, de repente, pode até te cobrar alguma taxa, mas o benefício que ela te dá é maior, entendeu? De repente tem algumas facilidades, como se a gente citou aqui, imposto de renda, e aí eu estou disposto a pagar por essa facilidade. Às vezes uns relatórios, Alguns né? relatórios, algumas análises, entendeu? Então, vai muito do perfil do investidor analisar o custo-benefício ali da corretora. Massa. Pessoal, muito obrigado pelo episódio de hoje. E agora todo mundo já pode abrir. Eu vou abrir minha conta na minha corretora. Então, todo mundo pode abrir também em 15 minutos, apenas com documento. Obrigadão, pessoal. Bom dia para vocês. Valeu. Valeu, Bom dia, cara. valeu.